Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o governo se aproveita que a população está preocupada e atenta a outros temas, está olhando para esses escândalos. O governo se aproveita disso e, por mais um ano, de forma totalmente desapercebida, sem ter uma grande discussão, o governo, mais uma vez, vira o ano sem reajustar os limites de isenção da tabela do imposto de renda da pessoa física. Isso é algo, para mim, senhor presidente, absolutamente inaceitável. O governo faz com que, enquanto a população está preocupada com outros temas, faz isso como se isso fosse algo absolutamente normal e natural. Isso é um aumento de impostos e de carga tributária de forma disfarçada. Quando não se corrige os limites de isenção da tabela do imposto de renda pela inflação, o que está se fazendo é aumentar a carga tributária real para a população, de forma disfarçada, de forma camuflada. Isso é o que está sendo feito. Faz com que a população pague mais impostos, esteja pagando mais impostos do que deveria estar pagando. Eu não tenho como aceitar isso. Isso não é correto. E o governo faz isso sem nenhuma discussão, achando como se fosse a coisa mais normal e natural do mundo. De 1996 a 2017, de acordo com um estudo do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a defasagem da tabela, tomando como base a inflação do período, tomando como base o IPCA, de 1996 para 2017, a defasagem é de 88,4%. Passando pelos governos Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer. Os 4 governos corrigiram menos os limites de isenção da tabela do que a inflação no período. Isso é uma forma disfarçada e camuflada de aumentar a carga tributária. Perdão. Isso é uma forma disfarçada e camuflada de aumentar a carga tributária para a população. O que acontece? A população hoje está pagando mais impostos do que deveria estar pagando. De 96 a 2017, nós temos uma defasagem de 88,4% nos limites de isenção da tabela, tomando como base o IPCA. Não dá para aceitar. Hoje, o limite de isenção da primeira faixa, ou seja, não paga imposto de renda, quem recebe até R$ 1.903,98. Se tivesse sido corrigido de acordo com a inflação, não pagaria imposto de renda quem recebe até R$ 3.556,56. Olha a gravidade disso. Hoje, o limite de isenção, R$ 1.903,98. Se tivesse sido corrigido os limites de isenção de acordo com o IPCA, daria R$ 3.556,56. Na dedução por dependente, hoje é R$ 2.275,08. Seria R$ 4.286,28. Nos gastos com educação, hoje R$ 3.561,50, a dedução máxima. Se tivesse sido corrigido, R$ 6.709,90.
O IPCA de 2017 foi baixo, foi 2,95. Sequer isso foi reposto para o contribuinte desse país. Se corrigiu zero por mais um ano. O Brasil já tem a maior carga tributária dos países emergentes, a maior carga tributária dos BRICS, maior que a da Rússia, maior que a da Índia, maior que a da China, maior que a da África do Sul. Eu não posso acreditar que todos esses países dão conta das suas responsabilidades com uma carga tributária menor que a brasileira, e o Brasil, com uma carga tributária desse tamanho, não consiga dar conta das suas responsabilidades e precise aumentar impostos e a carga tributária de forma camuflada, como o governo está fazendo mais uma vez. O governo está tirando, roubando da população dinheiro que não deveria estar pegando da população se tivesse reajustado. É um roubo legal. Esse é o roubo legal do dinheiro do contribuinte, juridicamente legal. E está se passando, ninguém debate isso, ninguém discute, a imprensa não faz matéria sobre isso. Eu apresentei aqui nessa casa, no ano de 2015, o PLS 355 de 2015, que reajusta os limites de isenção da tabela do imposto de renda da pessoa física todos os anos pelo IPCA, mais a variação de 1%, para que a defasagem seja corrigida gradualmente, mas seja corrigida até o fim de que a defasagem seja reposta. Porque o correto não é só reajustar os limites de isenção pela inflação. Tem uma defasagem, então precisa reajustar pela inflação mais 1% todo ano. E que o governo fez o oposto, reajustou zero. Zero, ou seja, é o mesmo limite de isenção, os mesmos limites de isenção em todas as faixas do ano passado. Então, isso não dá para aceitar, eu não posso deixar que isso passe de forma despercebida. Acho que é um debate que essa casa deve fazer, não dá para aceitar isso. E a população precisa entender que quando o governo não reajusta os limites de isenção, o que o governo está fazendo é aumentar de forma indireta a carga tributária real e os impostos que a população paga. Nobre senador Regufe, por gentileza. Brasília está vivendo um drama, porque várias pessoas que já pagavam o IPTU muito alto, o governo, de repente, fez aquele processo fotogramétrico e aumentou o IPTU em cerca de 30%, 40% de cada cidadão, da noite para o dia, pegando as pessoas de surpresa, tá certo? Um outro ajuste de forma indireta, igual você está colocando aqui, e que não foi devidamente discutido na Câmara Distrital, aqui em Brasília, com os deputados distritais, para levar esse impacto às famílias do Distrito Federal, que muita gente estão desesperado, sem condições de pagar o IPTU da cidade, que foi aumentado em 30%, 40% de forma indireta para a grande maioria. Vossa Excelência é uma pessoa compromissada e trabalhadora com relação ao contribuinte. Está mostrando aí quando Vossa Excelência traz essa questão fundamental do ajuste da isenção da tabela do imposto de renda e outras questões. E Vossa Excelência já vem cantando essa pedra aqui há anos, desde quando Vossa Excelência era deputado federal e agora como senador durante todo o tempo. Então, eu tenho acompanhado isso. Então, quero apoiar Vossa Excelência na discussão colocada, achar que é fundamental esse ajuste das tabelas de isenção do imposto de renda, né? E falar que Vossa Excelência é um trabalhador pelo Distrito Federal. Eu, como senador do Distrito Federal, me orgulho de ter a parceria aqui com Vossa Excelência, que sentamos ao lado o tempo inteiro, trabalhando em prol da sociedade do Distrito Federal. Muito obrigado, senador. Obrigado, senador Hélio. Eu, senador Hélio, quando era deputado distrital, eu, durante os 4 anos, votei contra todos os aumentos de impostos na Câmara Distrital. Votei contra todos os aumentos de IPTU, IPVA e TLP. Aliás, fui o único deputado naquela época que votei contra, em todos os anos, os aumentos do IPTU, IPVA e TLP. E por quê? Porque é o mesmo pensamento que eu tenho hoje. O governo deve fazer um ajuste fiscal, sim, mas na despesa, não na receita em cima do contribuinte. O ajuste fiscal que o governo tem que fazer
é reduzindo a sua despesa e qualificando melhor o seu gasto, tendo critério na hora de gastar cada centavo do dinheiro do contribuinte. É isso que o governo deveria fazer, e não chegar para a solução fácil, e chegar lá no final do ano e aí aumentar em cima do contribuinte, fazer o contribuinte pagar pelas ineficiências e incompetências de um governo. Isso eu não tenho como concordar, e é a mesma posição que eu tenho hoje. Falei aqui, o Brasil tem a maior carga tributária dos BRICS, a maior dos países emergentes. Eu não posso acreditar que todos esses países dão conta das suas responsabilidades com uma carga tributária inferior à brasileira, e o Brasil, com essa carga tributária, não consiga dar conta das suas responsabilidades. Então, se tiver que fazer um ajuste fiscal, que seja na despesa, jamais na receita em cima do contribuinte. Não tenho como aceitar isso. E o governo, quando não reajusta os limites de isenção da tabela do imposto de renda da pessoa física, o que ele faz de forma indireta, apesar das pessoas às vezes não entenderem assim, é aumentar os impostos e aumentar a carga tributária real para o contribuinte brasileiro. E isso eu não aceito, não tenho como aceitar e não posso deixar que isso passe despercebido como está passando. Muito obrigado, senhora presidente. Senador Regufe, eu queria apenas aduzir, eu sou autora de um projeto de lei, o PLS 2 de 2014. Nós estamos em 2014. Esse PLS prevê exatamente isso, a correção da tabela do imposto de renda, porque é uma injustiça tributária, e é uma injustiça social e uma injustiça econômica, fiscal também, que não haja. A classe mais penalizada com isso é a classe de assalariados, de profissionais liberais e também da classe média brasileira. A classe média que é a maior penalizada, porque a classe que está no andar de cima, ela tem os seus mecanismos de boa assessoria. E nós, junto com o SESCOM, que é o Sindicato das Empresas de Contabilidade e Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul, com seu presidente Diogo Chamum, nós trabalhamos intensamente em relação a isso. A Comissão de Assuntos Econômicos, onde está a matéria, desde 2014, tem como relatora a senadora Gleice Hoffmann, que pediu uma audiência pública. E a esse projeto foram apensados outros projetos. Aqui, assim, quando se quer, digamos, retardar alguma coisa, se faz esse tal apensamento. Mas ele já foi pedido uma audiência pública e eu penso que é um debate que tem que ser urgentemente feito sob pena, mesmo reconhecendo as dificuldades fiscais do país hoje, mas eu acho que a classe média não pode ser penalizada pela má gestão do recurso público. Então, parabéns a Vossa Excelência, me associo a ela porque, por coerência, também sou autora desse projeto. Então, parabéns, senador Regufe. Eu tive a oportunidade, no ano passado, senadora Ana Amélia, de ler o projeto de Vossa Excelência, que está na CAI, assim como está o meu também, que o seu prevê o reajuste da tabela todos os anos pelo INPC, pela inflação medida pelo INPC. O governo sequer faz isso. Eu defendo que o governo, além de ter que corrigir pela inflação, no caso eu coloco o IPCA, também coloque, além da inflação, a variação de 1% por ano, mais 1%, até que a defasagem seja totalmente corrigida, porque nós temos uma defasagem de 88,4% aí em 20 anos. Agora, o governo sequer faz o que Vossa Excelência pede, que é a correção simplesmente pela inflação. O correto seria, além da inflação, ainda ter a variação de 1% para a gente recuperar essa defasagem para o contribuinte. Mas o governo sequer faz o que Vossa Excelência pede no seu projeto, que é a correção pelo INPC. Então, acho que é um tema importante, acho que é importante que essa Casa debata isso e que a Comissão de Assuntos Econômicos trate esse tema com a seriedade que o tema precisa ser tratado. Porque o governo está tirando do contribuinte hoje uma parte do salário do contribuinte que não deveria estar tirando. Muito obrigado.